Algumas considerações iniciais, irmãos, para nós, então, entrarmos no estudo propriamente dito. Aqui em nossa igreja, há alguns anos, nós temos a prática, no caso tem sido a prática da igreja, de cantar a capela. Mas os mais antigos sabem que nem sempre foi assim. Nem sempre a Betel, ela cantou a capela, isto é, ela cantou sem acompanhamento instrumental. E isso, quando aconteceu, essa virada, essa mudança, ela ocorreu basicamente por falta, ou nesse caso, pela ausência de pessoas para tocarem. Os irmãos devem lembrar, pelo menos alguns vão lembrar disso, que o último irmão, pelo que vem à minha memória agora, que estava servindo nesse sentido, era o irmão Bruno, que hoje encontra-se lá em Campina Grande, na Paraíba, servindo ao Senhor ali com sua família, na igreja de Alto Branco. E desde então, desde que ele saiu de nossa igreja, ninguém mais, assim, assumiu esse posto. Não houve nenhum irmão que se colocou à disposição, enfim, não aconteceu, pelo menos até onde eu sei também, para tocar algum instrumento aqui. Então, a igreja passou a cantar a capela dessa forma. Ou seja, não houve uma instrução sobre o assunto, não houve, não, agora nós vamos aprender sobre isso, esse momento, e por causa disso entendemos que, e aqui entenda, eu não estou falando isso como uma crítica, até porque quando eu estou fazendo uma crítica, eu sou muito claro no que eu digo, eu não fico com rodeios, irmãos, os irmãos sabem disso, mas apenas relatando a história, os fatos. Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. A prática do canto a capela na Betel ocorreu pela ausência de pessoas para tocarem os instrumentos, e não por uma questão teológica. Quando eu assumi a igreja, há quase 2 anos, me tornei o pastor da igreja há quase 2 anos, eu assumi a igreja nessa condição, a igreja sem uso de instrumentos. E eu não coloquei em prática isso, eu não inseri isso no culto, com quase 2 anos de pastoreio aqui. Por quê? Aí agora eu vou dizer o motivo. O motivo de eu não colocar isso, eu não apresentar isso para o conselho como uma questão que deveria ser inserida novamente, é porque a minha posição teológica é de canto à capela, no culto solene. É de adorar o Senhor Deus à capela, cantando sem os instrumentos musicais. Assim como há outros assuntos, outros temas teológicos que eu considero importante, mas que cada um tem o seu devido tempo a ser tratado, eu entendi que esse era o momento. Não que eu não tivesse já interesse e muita vontade de falar sobre isso antes. Mas tudo tem seu tempo, determinado pelo nosso Deus. E hoje, creio eu, chegou a oportunidade de nós ouvirmos isso. Então eu quero que você, com o coração aberto, com um espírito aprendiz, ensinável, se coloque à disposição para, no mínimo, em primeiro momento, ouvir com atenção os argumentos utilizados ou os argumentos usados para fundamentar tal posição. Qual posição? Que no culto solene ao Senhor nosso Deus, o culto público, na nova aliança, nós não podemos utilizar instrumentos musicais. Esta é a minha premissa. É isso que eu vou defender nessa manhã aqui e no segundo ou então até mais estudos sobre este assunto. Que no culto público da nova aliança, nós não temos autorização, sanção bíblica para usarmos instrumentos musicais como acompanhamento para o cântico. Não temos. O argumento central que fundamenta essa proposição é o seguinte: nós entendemos, pastor, quando o senhor fala nós, está falando de quem? Nós, presbiterianos, confessionais, que de fato subscrevem os padrões de Westminster e que tem um grande legado histórico nesse sentido, e eu posso apresentar isso e irei, se Deus quiser, no outro momento, a parte histórica, do sistema histórico da igreja. Entendemos que os instrumentos, eles possuíam um caráter cerimonial. Assim como o incenso, a semelhança dos holocaustos e outros elementos de culto da antiga aliança, os instrumentos musicais, eles eram essencialmente usados no contexto do culto cerimonial. Esse é o argumento.
E se você entender isto, ou seja, se você entender que os instrumentos são de caráter cerimonial e entendê-los na mesma categoria que incenso, holocaustos e outros elementos da antiga aliança, você chega inevitavelmente a essa conclusão. Passa por isso aqui. Passa por isso aqui. Também preciso salientar, tanta coisa para poder dizer no início, né? Mas eu preciso fazer isso. Vamos lá. Também preciso salientar que não se faz teologia, irmãos, com um ou dois textos, meramente. Quem fala dessa maneira revela sua ignorância e uma distância da tradição reformada, presbiteriana. Quando a gente constrói um argumento teológico, uma doutrina, ela é fundamentada em várias passagens bíblicas, na revelação como um todo, que aparece não somente apresentando-a de forma explícita, mas também você chega às conclusões por inferência lógica e necessária. Então, se alguém disser assim, irmão fulano de tal, que congrega na igreja Betel, que não tem os instrumentos musicais do culto solene, eu quero um texto que proíba explicitamente os instrumentos musicais. Esse tipo de pergunta já revela na sua estrutura ignorância. Porque nós não fundamentamos o que nós cremos meramente em um texto isolado, mas um todo. Tal pergunta, se for feita a várias outras doutrinas, também teremos dificuldades. Não apenas nós, presbiterianos, mas também outros irmãos que defendem doutrinas como nós. Como a Santíssima Trindade. Pastor, mas está na Bíblia. Claro que está, a doutrina, óbvio que está. Mas a linguagem credal que somos acostumados a professar e a ouvir, não se encontra na Bíblia. Ela é posterior. A doutrina é sistematizada e organizada posteriormente em credos e confissões, pelos teólogos da igreja. Então, a linguagem em termos credais, você tem isso posteriormente. A doutrina ali já definida e muito bem estabelecida e colocada para nós de forma fácil a ser entendida. Mas para chegar a tal conclusão, há uma construção teológica feita no Antigo e Novo Testamento, apresentando assim as bases doutrinárias bíblicas para a doutrina de que há um Deus que subsiste em três pessoas. Eu normalmente remeto a este exemplo porque qualquer cristão verdadeiro professa a fé na Santíssima Trindade. É uma condição sine qua non para você ser um crente. Você não pode ser crente em Cristo e negar a Santíssima Trindade. Isso é impossível, é irreconciliável. E tal doutrina não tem um texto dizendo assim na Bíblia, porque é um Deus que é único, mas subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e você... Não existe esse texto nesses termos. Nesses termos. Há vários que apontam nessa direção e que fundamentam isso. E assim é com outras e outras doutrinas também, que você tem uma construção toda em volta dela. Assim é com relação a esse assunto também. Eu, nessa manhã, utilizarei o artigo de um pastor que eu já citei algumas vezes aqui em nossa igreja, e que no ano passado, em dezembro do ano passado, eu utilizei o seu artigo sobre a celebração do Natal para tratar do assunto em nossa igreja. É o reverendo Brian Shirtley. Brian Shirtley. Ele é um pastor contemporâneo, um pastor presbiteriano americano de nossos dias. Ele está vivo, escrevendo e reproduzindo lá na América. Por que eu resolvi escolher o artigo dele? Nossa irmã Natália ficou de colocar no grupo. Pronto, já colocou no grupo o artigo dele. Os irmãos que puderem, podem acompanhar já no grupo aí. Se você não estiver no grupo, peça a um irmão do seu lado que possa lhe passar o artigo. Por que eu escolhi o artigo dele? Irmãos, há uma grande quantidade de teólogos falando sobre esse assunto. No passado, então, vários falaram sobre isso. Há homens que escreveram bastante até sobre esse assunto de maneira específica mesmo, detalhando. E eu, quando faço isso, faço primeiro por um motivo de organização, você tem uma linha para seguir. Segundo, e muito importante, para mostrar que eu estou subindo nos ombros de gigantes,
de homens mais sábios, mais conhecedores do que eu. E por que o dele, de forma específica? Por ser alguém contemporâneo e que argumenta com muita clareza e lógica, o que eu amo demais em um pastor e em um teólogo. Clareza, lógica nos argumentos, precisão na sua fala e fidelidade bíblica e confessional. Então essas são as razões porque eu estou utilizando o artigo dele. Mas tem outros que eu depois posso citar também para os irmãos lerem. Em inglês, então, tem muito mais coisas até. Mas em português já tem material bom para os irmãos estudarem. Pelo menos além desse artigo, mais uns 2 ou 3 me vêm à memória aqui de qualidade para você estudar sobre esse assunto. No início do artigo do reverendo Brian Shirtley, ele faz uma apresentação, irmãos, sobre o princípio regulador do culto. E eu não quero me demorar muito sobre isso. Por quê? Porque esta igreja já ouviu muito sobre isso. Ah, pastor, então a gente não vai ouvir mais? Claro que vai. Mas, como eu preciso focar aqui especialmente no uso dos instrumentos, eu não quero me demorar nesse princípio básico, que já foi esclarecido várias vezes. Se você tiver alguma dificuldade quanto a isso, ainda me procure depois. Mas, basicamente, qual é o ponto dele aqui inicial, na sua introdução do seu artigo? É dizer que a base na qual nós fundamentamos estes argumentos, o nosso entendimento acerca de culto, é que Deus ordena a sua adoração. Então, a adoração ao Senhor Deus não deve ser prestada de acordo com a nossa vontade, com o que eu acho, com o meu interesse pessoal, com meus gostos, mas é com o que Deus ordena em sua palavra. Esse é o ponto. Deus ordenou isso. De fato, Deus, ele requer isso para o seu culto? Se ele requer, nós devemos fazer. Não fazer é pecado. Se Deus não ordenou tal coisa, veja o entendimento reformado do princípio regulador do culto. Se Deus não ordenou, está proibido. Nós não necessitamos de uma proibição explícita, dizendo, não farás tal coisa. Basta que Deus não tenha ordenado. Se Deus não ordenou, a proibição está imposta. Porque nós não podemos adorar a Deus conforme nossas imaginações. Usando a linguagem da Confissão de Fé de Westminster. Não podemos também, muito menos, adorar o Senhor Deus pelas sugestões de Satanás, mas segundo a sua santa vontade revelada em sua palavra. Ele também vai dizer, ainda nesse início, que assim como a salvação é uma obra realizada por Deus, e devemos submeter a isto, e crer nisso, assim também é com relação à adoração ao Senhor. Quem em sã consciência, qual crente em sã consciência vai dizer que a salvação é uma obra dele, que pertence a ele, que é pelos seus méritos, que é pela sua ação, que nenhum fala isso, em sã consciência e reverência e temor ao Senhor Deus. Nós sabemos que pertence ao Senhor a salvação. Pois bem, ao Senhor pertence o seu culto também. Como devemos adorá-lo? A maneira que lhe agrada, que ele tem deleite, é como ele ordena. Então ele correlaciona aqui adoração, salvação e adoração. A ideia é essa: uma vez que você foi salvo pelo Senhor Deus, você é conduzido a adorá-lo, e você é salvo pelo Senhor Deus segundo a sua vontade soberana, e você deve adorá-lo segundo a sua vontade soberana. Essas ideias aqui presentes. Uma explicação inicial que eu não fiz antes de começar o estudo, peço perdão. Os irmãos não estão vendo slides hoje aqui, como eu fiz no ano passado. Eu até tive a intenção de fazer, mas, sendo bem sincero, eu não tive condições de fazer. Tinha 2 sermões, um estudo para preparar e outras coisas para fazer durante a semana, então eu não pude preparar. Se eu conseguir, eu preparo para a segunda parte. Espero assim conseguir fazê-lo. Mas vamos lá, acompanhar aqui os pontos. Depois de fazer essa introdução acerca do princípio regulador, mostrando a nossa base, o Brian Shirtley ele vai falar sobre a invenção da música. Quando foi que a música foi inventada? E ele cita, irmãos, nossos primeiros pais, Adão e Eva. E ele vai dizer assim, Adão e Eva, que adoraram a Deus antes da queda, usaram apenas suas vozes em louvor a Jeová. Esta afirmação é provada pelo fato de que instrumentos musicais não foram inventados até 8 gerações. Abra sua Bíblia em Gênesis 4, versículos 20 e 21. Gênesis 4, versículos 20 e 21. Eu peço que um irmão leia em voz alta, por favor. Gênesis 4, 20 e 21.
Veja, Jubal foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Sem levar em conta, ele diz, que estes instrumentos eram ainda muito primitivos. Entretanto, estes instrumentos foram refinados grandemente mais tarde. Jubal foi o primeiro a empregar instrumentos musicais com o fim de produzir música. Deus registra que a linhagem caída de Caim tomou iniciativa no desenvolvimento da cultura. Jabal, agricultura. Jubal, música. Tubal-Caim, metalúrgica. Uma explicação aqui, que até ele vai colocar isso na nota de rodapé. Isso não significa dizer, irmãos, que pelo fato dos instrumentos começarem a ser produzidos pela linhagem caída, né, na linhagem de Caim, a pecaminosa, isso torna o uso deles inapropriado em qualquer circunstância. Claro que não. Não é esse o ponto aqui. Ele apenas está relatando como isso se desenvolveu historicamente. É claro que os instrumentos podem e têm o seu lugar, podem ser usados e têm o seu lugar para serem utilizados. E até foram já utilizados no contexto de culto da antiga aliança. Isso também já aconteceu. Pois bem, então veja, o que ele está fazendo aqui nesse primeiro momento? É dizer o seguinte: quando Deus cria o homem e a mulher, até 8 gerações, o seu povo, os seus servos adoravam a Deus como? Com as suas vozes. Com as suas vozes. Então, no início, ou nem sempre, a ideia é essa, nem sempre, ou desde sempre, havia instrumentos para o povo tocar, para as pessoas tocarem assim, adorar a Deus com os instrumentos. Primeiro ponto dele. Segunda coisa, ele vai falar da música, biblicamente, como prazer pessoal. Prazer pessoal. Existem exemplos na Bíblia de instrumentos musicais sendo usados com o propósito de prazer pessoal ou entretenimento. Vá lá para Gênesis 31, versículo 27. Depois de Labão ter alcançado Jacó, o qual tinha fugido à noite, ele disse, Gênesis 31, 27. Pode ler. Agora vá para Jó. Jó, capítulo 21. Jó 21. Versículos de número 11 e 12. Jó 21, versículos 11 e 12. Pode ler. Observe como Jó está se referindo ao uso da música aqui para o propósito de entretenimento familiar. Música também foi usada para acompanhar banquetes com bebidas e festas, muito parecido com hoje em dia. Ele vai citar aqui o texto de Isaías, capítulo 5, versículo 12, que diz: harpa e lira, tamboris e flautas e vinhos há nos seus banquetes. Estes exemplos, conclui o autor, eles não se referem ao culto público. Qual é o ponto do Brian Shortley aqui? É mostrar o seguinte, irmãos, que a música, na palavra de Deus, ela aparece também com este propósito, a saber, de alegria, de festa, de momento da família se reunir, assim, se alegrar, comer e beber, usando, inclusive, da música para este propósito. Ela tem esse lugar. E estes exemplos bíblicos não fornecem, ainda que instrumentos estivessem presentes ali, não fornecem amparo bíblico para utilizar tais instrumentos no culto solene, porque eles eram usados naquele contexto específico, e assim podem ser utilizados até os dias de hoje. Terceiro, celebrações de vitória. Celebrações de vitória. Instrumentos musicais eram usados também para celebrações de vitória. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Êxodo 15, versículos 20 e 21. Pode ler. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Qual é o contexto? O povo acabou de ser vitorioso numa guerra.
o Senhor Deus venceu a guerra contra os egípcios, contra Faraó. E por celebração, ou nesse caso, em celebração a essa vitória, a esse contexto aqui, a irmã de Arão, a irmã de Moisés, conduzindo aqui a esse momento de alegria, as mulheres usando esses instrumentos e dançando. Era a prática comum de Israel celebrar grandes vitórias com mulheres dançando, cantando e tocando instrumentos musicais. Vai lá para 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, versículos 6 e 7. Veja o mesmo padrão acontecendo. Vitória, celebração no contexto de guerra, no contexto bélico, e a celebração das mulheres dançando e tocando e cantando. 1 Samuel 18, versículos 6 e 7. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi, feriu os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegraram e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Agora volte para Juízes, capítulo 11, versículo 34, Juízes 11, 34. Veja, depois o Senhor entregou o povo de Amon nas mãos de Jefté, o que foi aconteceu? Juízes 11, 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhes a filha ao seu encontro, com adultos e com danças, e era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. O profeta Jeremias falou também do restabelecimento dos israelitas na própria terra deles, em meio à grande alegria e celebração. Vou ler aqui, Jeremias 31, 4. Jeremias 31, 4. Ainda te edificarei, serás edificada, ó Virgem de Israel. Veja a linguagem aqui falando a questão da feminina, né? Ainda serás adornada com teus adufes e sairás com um coro dos que dançam. Irmãos, estas passagens, elas têm inúmeros aspectos em comum. Primeiro, veja, apenas as mulheres tocavam os instrumentos e dançavam. Elas eram separadas dos homens. Segundo, o uso de instrumentos é sempre usado, nas passagens aqui descritas, em conjunto com a dança. Os dois nunca separados. Terceiro, em cada exemplo existe uma comitiva ou uma caminhada, ou seja, uma caminhada ao templo, por exemplo. Quarto, cada ocasião é uma resposta direta a uma grande vitória nacional ou local. Isto é, estas são celebrações extraordinárias e nunca estabelecem um momento de adoração, embora houvesse dança anual entre as filhas solteiras de Siló, como vai dizer Juízes 21, 19 a 23. E quinto, essas celebrações foram eventos ao ar livre, ou seja, elas nunca ocorreram no tabernáculo, no templo ou na sinagoga. Essas celebrações de vitória, nacionais ou locais, com mulheres dançando, cantando e tocando tamborim, justificam, ele pergunta, o uso de instrumentos musicais no culto público? Não, de forma alguma. Como alguns vão dizer, né? Olha, Miriam dançou, como se isso fosse uma justificativa para haver até dança no culto solene. Embora tais celebrações pelo povo de Deus tenham sido feitas para a glória de Deus, há várias razões porque elas não devem ser classificadas como assembleias formais de culto público. Primeiro, mesmo que nós repetidamente encontremos em registros bíblicos grupo de mulheres dançando, cantando e tocando instrumentos em celebração ao ar livre, nós nunca encontramos mulheres dançando e tocando instrumentos no tabernáculo, no templo ou na sinagoga. Você não tem exemplo disso, isso não acontece. Segundo, a Bíblia diz que toda coisa exigida para o culto de Deus no deserto foi mostrada para Moisés no monte. Vai lá para Êxodo 25, versículo 40, leia. Êxodo 25, versículo 40, pode ler, vamos encontrar ali em voz alta. Êxodo 25, 40. Pois tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Conforme o modelo que te foi revelado no monte. Mesmo assim, não existem instruções na palavra de Deus, dando às mulheres autorização para dançar e tocar instrumentos no tabernáculo. Terceiro, no registro bíblico, Miriam lidera um grupo de mulheres que cantam, dançam e tocam tamborim. Contudo, o serviço no tabernáculo, que foi prescrito por Deus, foi liderado e conduzido apenas por quem, irmãos? Por homens levitas. O uso de instrumentos musicais no templo
como notificado antes, ele diz, também foi reservado para o sacerdócio levítico, o qual eram todos homens. Quarto, estas passagens são realmente desnecessárias para aqueles que estão buscando uma sanção divina para o uso de pianos e órgãos no culto público da Nova Aliança, pois mesmo se lhe pudessem ser aplicados para o culto formal da Nova Aliança, eles provariam que apenas mulheres poderiam tocar instrumentos musicais apenas em conjunto com dança feminina. Percebe? E aí então você diga assim, mas pastor, não seria entender de forma muito estreita isso? É claro que não, irmãos. O que está jogando luz aqui? O que vai jogar luz aqui? Princípio regulador do culto. Algo só pode ser feito na adoração ao Senhor Deus que Ele ordenou. Se tais passagens podem fornecer um exemplo para a adoração pública e formal a Deus no culto solene, então tem que seguir como está escrito. As mulheres conduzindo e tocando. Como de fato acontece em muitos lugares. É assim que acontece em muitos lugares. Mulheres que conduzem a adoração ao Senhor Deus. Enquanto a palavra de Deus fala claramente no Novo Testamento, a mulher na igreja permaneça em silêncio. Não exerce autoridade. Esses que assim procedem, usando textos como estes aqui, tirando o seu contexto, eles rompem com o que diz a palavra de Deus. E assim, quebram a adoração ao Senhor, o seu mandamento, o segundo mandamento. Percebe? E ele vai terminar aqui essa parte dizendo assim, qualquer presbiteriano que ele conhece, pelo menos os que ele conhece, que são sérios, conservadores, mesmo que tenham a mesma posição que ele, em todos os aspectos, não falariam tal coisa. Não diriam isso. Que somente mulheres podem tocar, que as mulheres devem conduzir a música no culto. Não diriam isso. Então, esses exemplos não fornecem a base, irmãos. Motivo principal, porque tudo que foi relatado aqui, que foi citado aqui, foi fora do culto. Num contexto que não só pode, como é propício fazer, mulheres dançando e se alegrando porque Deus concedeu benesses para o seu povo. É claro que pode, é lícito fazer isso. Cabe, devemos fazer. Quarto, as trombetas da proclamação. Vá lá para Números 10. Eu não vou ler o texto todo, não quero que você veja isso no texto. Pelo menos assim, tenha os seus olhos fitados no texto aí. Números 10, do 1 ao 10. Ele vai dizer assim, ó, Deus ordenou a fazer e usar 2 trombetas de prata. O uso dessas trombetas foi cuidadosamente prescrito por Deus. As únicas pessoas autorizadas para tocar essas trombetas eram, veja o versículo 8, eram os filhos de Arão, os sacerdotes. Quando ambas as trombetas eram tocadas, toda a assembleia do povo se reunia junto à porta do tabernáculo da reunião, versículo 3, veja isso. Quando apenas uma trombeta era tocada, apenas os líderes se reuniam, versículo 4. As trombetas eram usadas para o som do chamado, para que os israelitas começassem suas jornadas, do versículo 5 ao versículo 7. E eram tocadas para soar um alarme para se ir à guerra. As trombetas eram também tocadas através ou durante os sacrifícios do tabernáculo. Guarde muito bem isso. Visto que as trombetas não eram tocadas durante louvores congregacionais ou louvor levítico, e já que o propósito delas em todo o capítulo era de anunciar, ou seja, proclamar alguma coisa ou soar um alarme, é provável que o propósito das trombetas durante o sacrifício era de proclamar ao povo o momento preciso que o sacrifício estava ocorrendo. Todos, sem dúvida, enfatizariam a solenidade e a importância do sacrifício. Abre aspas aqui para uma citação que ele vai fazer, ele vai dizer assim, mas mesmo que alguém insistisse que essas trombetas foram usadas, em certo sentido, como instrumentos de música no culto, ainda seria verdade que se tornaria real apenas quando e por causa de uma ordem divina então dada. Se isto é o começo do uso de instrumentos no culto, em outras palavras, é digno de nota que era uma ordem inicial. Além do mais, deveria ser também observado que somente aos sacerdotes, os filhos de Arão, foi permitido por Deus o tocar nas trombetas, e o uso delas, durante a assembleia religiosa, ocorreu apenas durante o sacrifício. Consequentemente, elas estavam diretamente associadas, o uso delas associado aos rituais
cerimoniais. O tocar cerimonial destas trombetas durante o sacrifício no tabernáculo poderia ser considerado o botão e a flor que desenvolveriam durante a mais suprema ordem cerimonial instituída por Davi para o templo. Qual é a ideia? A ideia é que isso foi provavelmente o início da inclusão dos instrumentos no culto solene. No caso, já um apontamento para isso, um apontamento para o que aconteceria. Mas veja o padrão acontecendo. Um grupo específico, designado por Deus para poder tocar, não era qualquer um. Esse grupo eram os descendentes de Arão, era uma família específica da tribo de Levi. Os instrumentos prescritos por Deus, não escolhidos por eles, pelo gosto deles, mas Deus prescreveu os instrumentos. Percebe o padrão? Tudo aqui, assim, sendo estabelecido pelo Senhor, e mais, o uso deles ligado ao sacrifício. Quinto, instrumentos musicais e os profetas primitivos. Abra sua Bíblia, 1 Samuel 10:5. 1 Samuel 10:5. Leia, por favor. Então seguirás a Elim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério, trombetas, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Ele está dando aqui dois exemplos, dois textos, esse é o primeiro, do uso de instrumentos aqui ligados aos profetas. O segundo exemplo, vá lá para o texto de 2 Reis, capítulo 3, 2 Reis 3, versículos 15 e 16. Segundo exemplo. E ouça bem a leitura dele, atente-se aí à leitura. Ora, pois trazei um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Note que nestes dois exemplos, o uso de instrumentos musicais está intimamente conectado com o quê? Com a profecia. A pergunta é, e ele levanta aqui essa bola, estas passagens justificam o uso de instrumentos musicais no culto público? Não, pois estes exemplos não se referem a culto público. No exemplo a respeito de Eliseu, é claro que ele não estava cantando louvores a Deus, mas falando a palavra do Senhor. No exemplo dos profetas descendo a montanha, não há a possibilidade que alguém possa dizer se eles estavam cantando ou não. Mesmo se estivessem cantando, esse exemplo não seria um caso de um culto público, mas de uma festiva procissão. Se este preferível exemplo raro, em 1 Samuel 10, realmente justifica o uso de instrumentos musicais no culto público, apenas autorizaria o uso deles de acordo com a profecia ou revelação direta. E aí ele conclui, de forma magistral aqui, visto que o ofício profético cessou com o fechamento do cânon do Novo Testamento, esta passagem não é aplicável para a Igreja Nova Aliança. Porque há uma íntima relação aqui nessa passagem entre profecia e uso de instrumentos. E veja, não é apenas aqui. Não é apenas aqui. Isso vai aparecer depois também, eu vou mencionar isso, espero que ainda hoje. A correlação entre o uso de instrumentos e a profecia, a revelação. Além disso, dada a prova de que instrumentos musicais foram apenas usados por sacerdotes e levitas durante o culto no templo e não foram usados na sinagoga judaica até 1810 d.C., na Alemanha, pode-se concluir seguramente que os próprios judeus não consideraram este exemplo em 1 Samuel como uma justificativa para instrumentos musicais do culto público. O que ele está falando aqui? Eu vou tocar nisso no final desse estudo. A sinagoga judaica, de forma geral, permaneceu sem uso de instrumentos musicais até o século XIX. Então, até então, os judeus não viam, nesses textos que nós vimos agora em Samuel, justificativa para poder colocar instrumentos na sinagoga. E qual é o ponto aqui, irmãos? É porque eles entendiam que os instrumentos, assim como outros ritos cerimoniais, estavam ligados ao templo. Por isso não tinha na sinagoga. Para que propósito servia a música nestes exemplos? Muitos comentaristas argumentam, ele entende aqui, erroneamente, que instrumentos foram usados para induzir um estado de êxtase, para produzir uma certa atitude apropriada para receber a revelação divina. Entretanto, a Bíblia ensina que os profetas falaram porque o Espírito Santo os movia, segundo de Pedro 1:21. Além disso,
A maioria dos profetas profetizaram sem música. Portanto, a teoria do êxtase induzido deve ser rejeitada. A música pode ter sido um sinal externo da obra do Espírito Santo. Qualquer que fosse o propósito do acompanhamento musical para a profecia, certamente não proporciona uma base para os instrumentos musicais no culto público hoje. Por mais que a gente não saiba definir com exatidão aqui a correlação entre profecia e os instrumentos, e rejeitando aqui esse argumento de êxtase e tal, mas o fato é que há uma correlação. Há uma correlação aqui. E essa correlação de profecia e instrumentos, ela lança luz para nós quanto ao seu uso no contexto da antiga aliança. Ademais, ressalto esse ponto como importantíssimo também. O que é mencionado nesses textos que nós acabamos de ver dos profetas não foi feito em contexto de culto público. Então a gente chega finalmente nessa manhã, e aqui eu quero trabalhar mais, nesses minutos que eu tenho ainda, acerca da introdução da música no culto público. A introdução da música no culto público. Ele vai dizer o seguinte: além das trombetas de prata introduzidas por Deus no serviço do tabernáculo sobre responsabilidade de Moisés, Deus apontou instrumentos adicionais perto do término do reinado do rei Davi. Estes instrumentos foram provavelmente introduzidos em antecipação à fase de acabamento do templo, com Salomão. Um estudo cuidadoso dos instrumentos, do uso deles no culto, na antiga aliança, revela que eles foram apenas tocados por certas classes autorizadas de levitas. Isso é importantíssimo, irmãos. Os não levitas nunca usaram instrumentos musicais no culto público. Eles, os instrumentos musicais que foram usados, não foram escolhidos arbitrariamente pelo homem, por qualquer homem, mas foram projetados pelo rei Davi debaixo da inspiração divina. Também, instrumentos musicais eram apenas usados em conjunto com os sacrifícios de animais, durante o serviço do templo. Durante o serviço do templo, instrumentos musicais eram apenas tocados durante o sacrifício. Um estudo objetivo dos instrumentos musicais do culto público da antiga aliança prova que o seu uso na adoração pública era cerimonial. Esse é o argumento dele que eu tenho defendido aqui. Este argumento é consideravelmente reforçado pelo fato histórico que instrumentos musicais não eram usados na sinagoga ou mesmo na igreja apostólica. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 13:8. 1 Crônicas 13:8. Antes de você ler o texto, tenha em mente o seguinte: qual é o ponto aqui? Instrumentos musicais, no contexto da antiga aliança, faziam parte do culto cerimonial. Foram inseridos no culto público por mandado de Davi? Sim, no caso o homem usado por Deus, mas sob inspiração divina. Deus conduziu Davi, assim como conduziu Moisés. Tais instrumentos foram prescritos por Deus. Os que seriam usados, Deus disse quais seriam usados. Quem tocaria? Deus disse. Em que momento seriam tocados? Deus também disse. Tudo inteiramente regulado pelo Senhor Deus. Tenha isso em mente. 1 Crônicas 13:8. Pode ler. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Por que ele cita esse texto, o reverendo Brian? Ele vai dizer o seguinte: o primeiro exemplo registrado de instrumentos musicais sendo usados no culto público ocorreu durante as festividades e cerimônias quando a Arca de Deus foi transportada para Jerusalém. E aí ele diz em seguida: esta tentativa de trazer a Arca de Deus para Jerusalém falhou porque o povo envolvido não seguiu o que fora ordenado. Veja o capítulo 15, 1 Crônicas 15, versículo 13. Pode ler, 1 Crônicas 15, versículo 13. Antes de continuar nessa toada aqui, eu preciso falar um pouquinho mais sobre essa questão da posição de Davi aqui. Eu quero fazer uma citação que ele faz, ler uma citação que ele faz de um autor sobre essa posição de Davi. Ele diz assim, Davi encontra-se como uma figura central entre Moisés e Cristo. E a época exata para a introdução da grande ordem cerimonial, a qual ele deu para o culto a Deus, fora significante para a maior perfeição e glória da igreja do Novo Testamento. Parando aqui, aí ele vai dizer assim, em seguida, citando um outro autor aqui:
Davi procedeu, no caso citando acerca dessa questão de Davi levar a arca de forma errada. Davi procedeu irregularmente, porque ele estava sem autoridade escriturística. Portanto, ao invés de consultar os sacerdotes, os levitas, aos quais pertencia a custódia da arca, ele consultou os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, ou seja, com conselheiros políticos e militares. Foi isso que aconteceu, irmãos. Outras palavras, o que eles fizeram foi violar o princípio regulador do culto. A arca tinha uma maneira de ser levada, de ser conduzida. Ela não podia ser conduzida conforme também Davi quisesse. Mesmo Davi pensa assim, não, mas vai ser melhor para a arca colocar ali na carruagem dos bois e tudo mais. Não! Deus prescreveu que a arca... Veja, o templo não existia ainda, o templo. E a arca era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então eles estavam lidando ali com um objeto santo, consagrado a Deus, que simbolizava a presença do Senhor Deus no meio do seu povo. Então ainda que não fosse aquela comitiva ali andando, naquela procissão, um culto sendo realizado, mas um objeto de culto estava sendo conduzido, e tinha que ser conduzido como Deus ordenou. E aí o que foi que eles fizeram? Vamos levar aqui na carruagem de bois. Foi o que aconteceu? Eles tropeçaram os bois, você lembra da história? A arca, quando vai tocar ao chão, segura para poder não tocar ao chão, e ele é morto, fulminado no mesmo instante. E o texto vai dizer que isso aconteceu porque foi feito conforme, no caso não foi feito conforme o ordenado. O ordenado era os sacerdotes levarem nos seus ombros a arca do Senhor. Veja como Davi aqui, mesmo sendo uma figura importantíssima e usado por Deus para até mesmo colocar os instrumentos musicais no culto da antiga aliança, ele não tinha autoridade, mesmo sendo o rei, para fazer o que ele bem entendesse. Ele não poderia. Não, mas é o melhor, vamos conduzir assim porque é o melhor. Não interessa se para você é o melhor, Deus ordenou de forma diferente. Ele vai dizer assim ainda, o segundo e bem-sucedido transporte da arca para Jerusalém dá mais detalhe a respeito do uso de instrumentos naquele momento. Leia, por favor, o texto de 1 Crônicas. Eu vou fazer a leitura aqui, porque ele vai fazer uns saltos, então vou ler aqui. Mas pode abrir, 1 Crônicas 15, a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Aí ele vai até o 17, depois ele pula para o 19, 21, 22 e 24. Vamos lá, 15 a partir do 14, versículo 14. Sacrificaram-se, pois, sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos cantores, para que, com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Enã, filho de Joel, e dos irmãos dele a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, a Etã, filho de Asaías. Assim os cantores, Enã, Asaf e Etã, se faziam ouvir símbolos de bronze. Matias, Elifileu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azarias com harpas em tom de oitava para conduzir o canto. Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era entendido nisso. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Observe que apenas os levitas eram designados a tocar os instrumentos. Na verdade, irmãos, o uso específico de instrumentos musicais era restrito a certo grupo de levitas. Vá lá para 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas 29. Todo esse texto, antes de você ler, que nós vemos aqui, você percebe os levitas tocando os instrumentos, aquele grupo específico, você percebe isso sendo acompanhado por sacrifícios, tudo isso acontecendo, os elementos cerimoniais presentes. Agora, 2 Crônicas 29, versículo 25, pode ler. Com atenção, escute bem o que diz o texto, 2 Crônicas 29, 25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por intermédio de seus profetas. O que você ouviu nessa manhã acerca de 1 de Pedro, aqui também se encaixa. Irmãos, um texto claro como esse.
Eu já ouvi e aqui eu não estou desmerecendo o indivíduo, tá? Pelo contrário. Mas eu já ouvi homens, eu vi uma vez um homem muito dotado, capacidade gigantesca em termos de conhecimento teológico, teologia semática, histórica, um professor de seminário, que possui até em nossos dias doutorado, ele falar que os instrumentos musicais foram inseridos no culto da antiga aliança por Davi, mas que isso não foi uma ordem divina. Como se Davi tivesse a autorização para poder colocar os instrumentos que ele mesmo bem entendesse. Irmãos, o texto é explícito. Explícito. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolo. Aí vai dizer os instrumentos. Aí o final. Porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Quando os instrumentos são estabelecidos, os que iriam tocar são estabelecidos, o momento que aconteceria são estabelecidos, tudo está sendo regulado pelo Espírito Santo. São estes instrumentos, são eles que vão tocar, e vai ser nesse momento, segundo o mandado do Senhor. A linguagem aqui não difere em nada, antes a confirma, antes a dar continuidade a ela, do que fala a Moisés, ou o que Moisés escreve no Pentateuco. É a mesma ideia. O culto que aconteceria no tabernáculo, que Moisés recebeu do Senhor Deus a revelação no monte, foi feito conforme a ordenança divina. É a mesma ideia aqui, irmãos. E veja, o paralelo é muito claro. Moisés foi um mediador do pacto, como um tipo de Cristo. Davi também. Ele exerce uma posição singular, diferenciada, que escreve sobre inspiração divina, os seus salmos, por exemplo. É o rei do povo ali apontando para o rei Messias. E quando ele vai introduzir alguma coisa no culto, ele não está fazendo conforme o que ele acha. Seria quebra da aliança. Note que o princípio regulador do culto, ele era rigorosamente seguido. Instrumentos musicais não foram usados até que Deus ordenasse a entrada deles. Ele fez aquele panorama que eu citei para os irmãos aqui, breve, desde Adão, né, passando pelo uso da música, até chegar aos dias de introduzir no culto. Irmãos, foi somente aqui. Mas as trombetas lá de Números 10, no máximo um apontamento, algo que estava ali de forma seminal, sendo iniciada, apontando. Mas de fato, quando isso acontece, instrumentos no culto público da antiga aliança, é aqui, só nos dias de Davi. Esse tempo todinho o povo adorando a Deus publicamente sem instrumentos. É impensável, né, em nossos dias isso? Loucura, né? Era assim. E só entrou quando Deus disse, vai entrar. Ninguém mesmo, nem os reis, como eu já mencionei, ele fala aqui, tinham autoridade de introduzir uma inovação no culto, sem instruções de Deus para fazê-lo. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também da casa do proprietário. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos atos da casa do Senhor, e todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, para os tesouros das coisas, das causas consagradas. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, 1 Crônicas, pode ver lá, 1 Crônicas 28, 1 Crônicas 28, do 11 ao 13, e depois veja o versículo 19. Tudo isso me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. O templo que seria construído pelo seu filho Salomão não foi uma invenção da mente criativa de Davi. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. A palavra de Deus enfatiza que Davi recebeu os projetos, divisões e tarefas relacionadas com o templo por inspiração divina. Nada relacionado com o templo e seu culto se originou da imaginação do homem. Nada. Irmãos, sempre que práticas novas de culto foram introduzidas, Deus deixou bem claro que ele, não o homem, era a fonte das novas adições. Portanto, quando adições eram feitas sob a administração de Moisés, nos é explicitamente revelado que esses acréscimos vinham por intermédio de divina inspiração.
No mesmo caso de Davi, o sistema do culto no templo estabelecido por Deus durante o reino de Davi não recebe adições ou alternativas até a morte de Cristo. O fato de que novas revelações foram precisas para a introdução de instrumentos musicais no culto público é prova adicional que por milhares de anos, de Adão até o reinado de Davi, o verdadeiro e aceitável culto foi oferecido a Deus sem o acompanhamento de instrumentos musicais. Deus estava sendo adorado ou não? Conforme ele queria? Claro que estava. Em certo momento, Deus resolveu, em sua sabedoria, providência, introduzir instrumentos musicais no culto solene. Mas até então isso não acontecia. Na antiga aliança, instrumentos musicais no culto público sempre foram em função do sacerdócio levítico. Por quê? Porque o uso deles era intimamente conectado com o sacrifício de animais. Abra sua Bíblia agora em 2 Crônicas 29. Mais uma vez o texto lá, mas eu quero que leia do 25 ao 28. E aqui, esse texto é importantíssimo. O 25, mas a gente já viu a importância dele, mas agora leia do 25 mais uma vez até o 28. Veja aí. Esse é o ponto. No caso, eu quero mais ressaltar. Quando o sacrifício começou, o uso de instrumentos musicais pelos levitas também iniciou. Quando a oferta terminou, o uso de instrumentos também cessou. O texto diz isso, irmãos. O uso de instrumentos musicais ligado ao sacrifício, ao momento do sacrifício. Deixa eu me resumir bem esses argumentos aqui, eu tenho que caminhar para o final já. Quem defende o uso de instrumentos no contexto da nova aliança precisa, primeiro, é claro, à luz do princípio regulador do culto, apresentar quais instrumentos nós iremos usar. Porque a Bíblia diz quais instrumentos Deus prescreveu para o culto da antiga aliança. A pergunta é, quais Deus prescreveu para o culto da nova aliança? Me dê o texto. Construa sua teologia. Mostre que Deus de fato ordenou na nova aliança o uso de instrumentos, e eu quero saber quais são estes, porque Deus deixou claro quais seriam os instrumentos usados na antiga aliança. Segunda, quem vai tocar? Uma vez que não há mais sacerdócio levítico, quem vai tocar os instrumentos? Quem vai tocar? Os pastores? Os ministros da palavra dos sacramentos? Tendo aqui o paralelo entre sacerdócio arônico. Veja, isso é um absurdo falar tal coisa. Alguém concluir dessa maneira. Talvez alguém diga, né? Mas pastor, todos somos sacerdotes agora. Então todo mundo pode tocar. Observe que, mesmo que haja descontinuidades entre o sacerdócio araônico, levítico ali, com o ministério pastoral, claro que há diferenças, nós sabemos que existem coisas que são preservadas, coisas que pertencem somente ao ministro da palavra dos sacramentos. E o que diz respeito à liturgia, ao culto público, no contexto da nova aliança, isso não pode ser conduzido por qualquer um, por leigos, não pode. Permanece na verdade que quem conduz a adoração a Deus são aqueles que Deus levantou e autorizou para isso. Então o argumento de que talvez pastores seriam os ideais, tenta ser mais consistente ainda com a ideia dos levitas. Mas veja, pastores não são levitas. Deus designou as famílias que iriam tocar, irmãos, os nomes. Terceiro,
em que momento do culto será usado? Porque na antiga aliança ele estava ligado ao sacrifício de holocaustos. Não há mais. Cristo já cumpriu isso. Então, se não há mais sacrifício, veja, olha como o raciocínio é fácil de entender. Se os instrumentos eram usados no momento do holocausto, ao iniciar o holocausto eles começavam a ser usados, ao findar o holocausto eles findavam, eles deixavam de ser tocados. E na nova aliança não há mais holocaustos, foram cumpridos, foram assim realizados na obra de Cristo, no único holocausto de Cristo. Qual é a conclusão? Não há mais instrumentos a serem usados, porque eles estavam ligados ao holocausto. Alguns dizem assim, né? Prove que o elemento, que o instrumento musical era um elemento cerimonial, em sua essência, e mostre para nós o significado dele, no seu uso ali ligado ao holocausto. Irmãos, esse tipo de argumento, ele parece soar forte, mas de fato não é. É como se fosse assim, se eu não conseguisse provar, se eu não conseguisse mostrar que um instrumento tem tal significado ligado ao holocausto, logo não posso correlacioná-lo ao sacrifício e ao culto cerimonial. Eu devolvo a pergunta. Mostre cada elemento do culto da antiga aliança, o Novo Testamento dando um significado específico para cada um deles. Não há. Você chega à conclusão que tal coisa era cerimonial com os elementos aí que estão correlacionados a ela, o seu uso, em que contexto eles aparecem. Mesmo que você não tenha a definição exata e precisa de cada significado desses elementos da antiga aliança. Entende o que eu estou querendo dizer com isso? Por mais que você não tenha exatamente o significado do uso dos instrumentos naquele contexto ali, você tem a prova de que eles eram cerimoniais. Por quê? Porque eles eram usados pelos levitas no seu ofício sacerdotal de culto cerimonial e ligados ao sacrifício. Então você tem aqui uma natureza cerimonial. Alguns comentaristas vão trazer algumas conclusões. Eles vão dizer assim: os instrumentos, eles por causa de estar ligado ao sacrifício, eles representassem ali como sombra, quando Cristo veio e realizou sua obra e morreu na cruz, tudo aquilo que aconteceu, com relação ao barulho, a todo aquele estrondo que aconteceu com a morte de Cristo. Então vem alguma correlação nesse sentido ali, e pode ser que seja realmente isso, mas repito, ainda que não haja os detalhes disso, assim como não há, por exemplo, das velas, do incenso, todos os detalhes, nós identificamos tais elementos como cerimoniais, e isso basta, é suficiente para nós, assim, entendermos que ele não tem continuidade. Escute com atenção, eu estou caminhando para a conclusão agora. Católicos romanos estão sendo simplesmente consistentes quando eles incorporam todas as sombras abrogadas no sistema de adoração deles. Por quê? O que é a missa, irmãos? Um sacrifício. A missa é um sacrifício. Por isso é uma grande blasfêmia. Tem outras razões também, mas o centro é este: é um sacrifício. Um holocausto é feito. Então, se há holocausto, há instrumentos. É consistente. Reformados, presbiterianos, não são consistentes, porque entendem, e graças a Deus por isso, que o sacrifício já foi realizado, que os da antiga aliança eram tipos e sombras que apontavam para o grande e único sacrifício de Cristo. Então, tudo que estivesse correlacionado a eles, como elemento cerimonial, se cumpre na pessoa e na obra de Cristo. Se não há holocaustos em nossos dias, não pode haver instrumentos no culto público. Cristãos reformados devem notar que mesmo se essas passagens do Velho Testamento de fato autorizaram o uso de instrumentos musicais, se autorizassem na Era da Nova Aliança, eles apenas autorizariam certos instrumentos e não outros. E aqui ele vai trabalhar esse argumento, eu não tenho tempo para poder fazer isso, mas foi o que eu basicamente apresentei para vocês. Ou seja, irmãos, não foi uma escolha arbitrária, irmãos.
Nunca foi assim. Quando algo foi introduzido no culto, foi introduzido sob inspiração divina. E Deus disse de forma específica, vai entrar isso, isso e isso. Se Deus não disse na nova aliança nada sobre instrumentos, a pergunta é, para quem defende o PRC, princípio regulador do culto, não há uma ordem, está o quê? Proibido. Se Deus não ordenou, agora, na nova aliança, vocês usarão esse ou esse instrumento. Ele não ordenou. Não há um texto, não há nada, não há nada. Eu vou trabalhar o Novo Testamento no segundo domingo, mas veja, já adiantando um pouco. Não há nada, não há uma ordem. Vai usar tal culto, vai usar tal instrumento no culto. Paulo falando, Pedro falando, ninguém fala. Se não há uma ordem para usar um instrumento, então está proibido. Toda menção de cântico no contexto da nova aliança é a capela, irmãos. É a capela. Então, a ausência de uma ordem divina no contexto da nova aliança para instrumentos musicais denota o quê? Que Deus não queria que isso continuasse. E não apenas isso, veja, não é simplesmente a falta da ordem. É porque aquilo que ele ordenou na antiga aliança tinha caráter cerimonial, passageiro, ligado ao sacrifício. Eu concluo citando o seguinte, a questão da sinagoga. Deixa eu citar isso aqui por último, tá? Ele vai dizer assim, se alguém quer encontrar um uso não levítico, não cerimonial de instrumentos musicais no culto público, o lugar mais lógico para olhar seria a adoração conduzida na sinagoga. Por quê? Porque diferente do culto no templo, o qual muito do que tinha era cerimonial, típico e temporário, a adoração da sinagoga não era típica nem simbólica. Aí ele vai citar a leitura e exposição da palavra, canto dos salmos, orações, enfim, tudo será feito lá. A adoração na sinagoga era muito diferente daquela do templo, naquela que não havia ritos sacerdotais e não carregava sacerdócio inviolável. Deixa-me sintetizar o argumento dele aqui pelo horário, tá? Ele vai dizer o seguinte, deixa eu só também dar um contexto para vocês. As sinagogas, elas foram criadas no contexto do exílio babilônico. Quando o povo é levado para o exílio, eles ficam longe do quê? Do templo. O templo é destruído lá em Jerusalém, o juízo do Senhor Deus ali sobre aquela terra, sua terra. E aí eles ficam longe do templo. Então, na Babilônia, eles começam a construir o quê? As chamadas sinagogas, que ali se reuniam para adorar a Deus, ler a Bíblia, a revelação que eles tinham em mãos naquele tempo, a instrução, cântico dos salmos, oração. Observe como Deus, em sua providência e na sua revelação progressiva, foi o que ele fez. O juízo do Senhor sobre o povo através da Babilônia já foi também uma preparação para a transição entre a antiga e a nova aliança em termos de culto. O pastor só está dizendo então que o culto que nós temos na nova aliança, ele é extraído somente na sinagoga, ou seja, é o modelo sinagogal que nós seguimos somente? Não, é claro que não. Nossas raízes estão o quê? Nos princípios da antiga aliança, obviamente, mas também entendendo que na sinagoga, ou no modelo sinagogal, nós percebemos ali uma fase de transição, que aponta para o quê? Para essa mudança que Deus faria. E dali também extraímos princípios. Foi o que aconteceu. Quando o povo começou a adorar na sinagoga, eles não usavam instrumentos. Irmãos, um dos salmos que a gente canta aqui na nossa igreja é o Salmo 137. O que ele diz? Penduramos todas as nossas harpas. Por quê? Porque não estavam no templo. Não estavam no templo. Não estavam no templo, não tem culto cerimonial, não tem instrumento. E aí o modelo apostólico é exatamente esse, irmãos. Muitas sinagogas, inclusive, foram usadas como igreja, se viram como igreja. E aí o que acontece? O povo da nova aliança se reunindo para adorar o Senhor Deus, na simplicidade do culto da nova aliança, sem instrumentos. E ele cita essa informação mais uma vez. Isso é muito importante, para lançar luz ao contexto histórico. Em 1810, você sabe o que é isso? Coisa de pouco mais de 200 anos. 1810, século XIX, foi quando a primeira vez tem um registro de se inserir numa sinagoga judaica, lá na Alemanha, instrumentos musicais. Então os judeus, os que não criam em Cristo, veja, não criam em Cristo, passaram séculos sem ter instrumento na sinagoga. Por quê? Porque eles entendiam
e alguns ainda entendem dessa forma, os mais assim chamados ortodoxos, conservadores, entendiam que isso não poderia ser usado na sinagoga. Por quê? Porque é elemento cerimonial. Não tem templo, não tem holocausto. Não tem holocausto, não tem instrumento. Isso veio por uma veia mais liberal para inserir. Normalmente é assim, né? Para inserir na sinagoga. O uso de instrumentos. O ponto de hoje é esse, para a gente depois trabalhar no próximo domingo. Na verdade, esse é o ponto que vai nortear todo o estudo, né? Mas eu quero que fique bem claro nessa manhã. O quê? Quem defende que não há uso de instrumentos, ou que não se pode usar instrumentos musicais no culto solene, defende com essa base, de que eles tinham uma natureza cerimonial. O seu uso no culto da antiga aliança. E por serem cerimonial, assim como velas, incensos, vestes sacerdotais e outras coisas, eles foram assim cumpridos na pessoa e na obra de Cristo. E não tem mais lugar na nova aliança. Pastor, um instrumento fora do culto público é legítimo? É claro que é, mas eu vou te falar sobre isso em outro momento. Próximo domingo, se Deus quiser, eu quero falar sobre, pastor, e os salmos? Eu sei que esse é um argumento que alguns usam, né? Os salmos falam de instrumentos, a gente canta só os salmos aqui. Como é que a gente pode cantar os salmos sem instrumentos? Falarei sobre isso, se Deus quiser. Também quero mostrar um pouco do Novo Testamento falando sobre o assunto, da música e tudo mais, um pouco sobre isso. E ainda pretendo, assim espero, não sei se consigo tudo no próximo domingo, falar ou mostrar um testemunho histórico de vários teólogos, pelo menos algumas citações, falando a mesma coisa. Olha a linguagem de Calvino. Calvino vai dizer que o uso de instrumentos na igreja, irmãos, na igreja da Antiga Aliança, era um período da sua infância. Da sua infância. Quando ela chega à maturidade, ela já não mais precisa desses elementos cerimoniais. Essa era a posição de Calvino e de tantos e tantos outros teólogos. É um mar de gente, irmãos, que defende a mesma coisa. E ainda pretendo, não sei se tudo no próximo domingo, falar de algumas implicações práticas. De quando uma doutrina bíblica não é defendida, quando o erro é praticado, nunca fica numa questão inicial ali, sempre vai trazer problemas maiores. Você já parou para pensar, só para sua meditação aqui, eu encerro com oração em seguida. Vou para pensar, quantos problemas seriam evitados numa igreja local se não existisse os famigerados grupos de louvor? Se não existissem. Nunca o argumento para se praticar ou não praticar algo tem que ser pela questão pragmática. Não é esse o meu ponto aqui. Tanto é que a minha construção toda é bíblico-teológica, confessional e histórica, como testemunho. Mas é claro que tem implicações sobre isso. Mas pense por um momento. Eu já conheci vários casos, inúmeros casos, tanto PB fora de PB, de igrejas terem vários problemas por causa de grupo de louvor. Você acha que isso é à toa? Se mesmo naquilo que Deus ordenou, nós podemos ter problemas na prática daquilo, por causa do nosso pecado. Agora imagine uma coisa que Deus não ordenou presente na igreja. O que vai acontecer? A confusão já está feita. Já está feita. Aqui eu concluo com oração, meus irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, o Teu ensino. Te peço, ó Deus, que os que ainda não eram familiarizados com este assunto possam se inclinar a ouvir com o desejo de aprender e, pelo menos, no primeiro momento, ponderar acerca do que ouviram. Pensar a respeito, meditar em oração, em submissão ao Senhor, entendendo, ó Deus, que esta é a Tua vontade. Entendendo as implicações disso também. E tendo paciência para assimilar isso. Por causa do nosso pecado, do falso ensino que já recebemos sobre tantas coisas em nossas vidas, temos dificuldade, criamos barreiras para um ensino que parece novo para nós, quando na verdade já tem séculos, sendo assim ensinado e praticado na igreja do Senhor. Então eu te peço, ó Deus, que o Teu povo assim entenda isso, à luz da Tua palavra, não porque um homem disse, não porque foi a posição de alguém em particular, jamais, mas porque entenderam que isso é a ordem do Senhor, é o que o Senhor Deus ordenou para a sua igreja. E também enxerguem os benefícios disso, quando chegarmos a esse momento de observarmos os benefícios do canto à capela, somente com a nossa voz, como nossos instrumentos, assim, erguidos ao Senhor, para Te louvar e Te adorar. Assim, Deus, eu Te peço também,
para o nosso descanso agora à tarde, o almoço, bem como também a preparação para o culto vespertino. Que o Senhor nos conduza mais uma vez aqui a te adorar, te servir. Nos guarde e protege do mal no retorno para casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.